A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, lemos assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Que verso maravilhoso e profundo que revela-nos tudo que Paulo passou por amor a Cristo. Paulo sofreu muitas coisas, trabalhou duro, sofreu açoites, sofreu prisões. Paulo é considerado um dos maiores exemplos de servo de Cristo. E ele diz aqui, em perigo de morte muitas vezes. Quero falar, de acordo com essa descrição que Paulo dá, nós sabemos que é muito mais, mas 9 perigos que Paulo passou por amor ao Evangelho. 9 perigos que Paulo passou por amor ao Evangelho. Às vezes a gente não passa quase nada pelo Evangelho. E alguns, a primeira lutinha que vem, o probleminha, acaba abandonando a fé. Mas 9 perigos que Paulo passou. Aqui, 2 Coríntios 11, 23, lemos em perigo de morte. E não foi uma vez, foi muitas vezes que o apóstolo Paulo passou perigo de morte. 2 Coríntios 11, 26, um pouco mais abaixo, depois de dizer tudo que ele passou, Paulo diz assim: em viagem, muitas vezes, em perigos e rios. Muitas vezes Paulo passou e navegou por rios. Esse perigo de rios era perigo de naufrágio, de se afogar nos rios. Em perigo de salteadores. Era muito comum naquela época salteadores se esconder e para roubarem os viajantes. E como Paulo viajava, muitas vezes se viu em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação, quer dizer, em perigo entre os judeus, que eram os da sua nação. Que muitas vezes Paulo passou por isso. Olha no verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoite menos uma. Não é? 3 vezes fui açoitado, com varas 1 vez fui apedrejado. Então, perigo dos da sua nação, entre perigo dos judeus. Em perigo dos gentios, Paulo, sendo judeu, muitas vezes foi perante gentios, e os perigos que ele sofria, principalmente naquela época, onde se fazia bem diferença entre judeus e gregos. Em perigos nas cidades grandes, que Paulo esteve, como Corinto, Éfeso, essas cidades, Paulo teve perigo, foi perseguido, foi apedrejado, Tessalônica ele foi expulso, então em perigos na cidade. Mas também passou em perigos no deserto. Quantos e quantos lugares desérticos que o apóstolo atravessou e os perigos que ele passou no deserto. Em perigos no mar, no livro de Atos, lemos que o navio ficou 14 dias, uma tempestade, que eles não viam nem sol, nem estrela, nem nada. E Paulo passou esse grande perigo e sofreram até o naufrágio a caminho de Roma. Em perigos no mar. E o último, em perigo entre os falsos irmãos. Esse talvez é um dos piores perigos. Aqueles que se dizem irmãos e na verdade são falsos irmãos. No caso de Paulo, os judeus que se diziam seus irmãos, muitas vezes atacaram o trabalho que ele fazia, ensinando que era necessária a circuncisão para que ele se salvasse. Paulo chama esses, inclusive nessa carta, de falsos apóstolos, de homens que mudam a graça de Deus, em perigo entre os falsos irmãos. 9 perigos, e nós só vimos essa carta aqui de 2 Coríntios. Claro que Paulo passou muito mais. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23
em diante, é chamado o livro dos sofrimentos de Paulo, onde Paulo desabafa, Paulo conta tudo que ele passou, 9 perigos que Paulo passou: perigo de mortes, perigos de rios, perigos salteadores, perigo dos judeus, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Meus amados, que grande exemplo o apóstolo Paulo para cada um de nós. Às vezes nós passamos pequenas coisas e alguns até param de servir a Deus por coisas tão pequenas. Quando nós lemos a história de Paulo, todos os perigos, tudo que ele sofreu, apedrejamento, açoites, varadas, tudo por amor ao Evangelho. Que nós possamos apreciar mais a fé em Jesus e olhar para todos os perigos que nos cercam e agradecer a Deus pelos grandes livramentos. Deus te abençoe e acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você vai no playlist, ali no playlist você vai encontrar as pastas, se for na pasta mais lá embaixo, comentário do Evangelho de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para vocês. Se você for nas pastas a Bíblia, ali nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal, porque você está divulgando também a palavra de Deus.